Olá, alunos Unilink, Dr. Elbert, estando aqui da cirurgia geral. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido aí mais uma semana balanceada, com muito estudo, prática e descanso, viu? Agora vamos sedimentar aí mais um tema muito recorrente nos exames médicos, seja em concurso ou as provas de residência, e vocês sempre se depararão aí com este tema, que é o trauma, tá bom? Afinal, o trauma é uma das principais causas de óbito no mundo e é um tema muito importante. Vamos começar aí então? Já preparem os lápis, a caneta, a garrafinha de água e vem comigo. Vamos lá. Bem, vamos para a primeira questão então. Primeira questão, Faculdade de Medicina do ABC, 2019, no acesso direto. Vamos ao enunciado. O trauma continua a ser a causa mais comum de sequelas e óbitos na faixa etária pediátrica. É um problema de saúde pública e um desafio a quem atende crianças. Com base em conhecimento sobre o trauma abdominal pediátrico, assinale a alternativa correta. A. PEST deve ser usado na presença de instabilidade hemodinâmica. Sua vantagem é que não emprega a radiação e pode ser repetido quantas vezes for necessário. Alternativa B. Lavado peritoneal avalia de forma confiável órgãos intraabdominais e retroperitoneais. Alternativa C. O teste positivo, mantendo instabilidade hemodinâmica, mesmo com adequada reposição volêmica, indica laparotomia exploradora de emergência para controle de sangramento. E alternativa D. A tomografia computadorizada deve ser realizada na presença de instabilidade hemodinâmica, usando-se a menor dose de radiação possível. Bem, pessoal, essa questão está aqui para nos ajudar aí a lembrar o que é o PEST e como ele funciona, e quando ele é aplicado. E quando não aplicar isso daí, quais são as limitações desse método diagnóstico? Bem, no final dessa nossa conversa, a gente vai ter respondido todas essas questões aí, combinado? Vamos lá? Bem, o FAST, pessoal, é uma sigla para Focus Assessment and Sonography for Trauma, que é basicamente a avaliação focada no trauma utilizando o ultrassom. E o objetivo dessa avaliação é evidenciar um líquido livre dentro da cavidade intraabdominal. E com ele, a gente vai avaliar basicamente 4 espaços. Quais são eles, então? Espaço subhepático, que é o espaço hepatorenal, ou de Morrison, que é o epônimo. O espaço subdiafragmático esquerdo, ou espleno-renal, a pelve e o pericárdio, tá? Esse é um exame que tem uma sensibilidade para a gente encontrar coleções que sejam maiores de 250 ml, tá? Logo, ele é um bom exame que avalia de uma forma rápida e não invasiva a presença de um líquido, tá? Por outro lado, ele possui todas essas limitações que um ultrassom possui, tanto por ser um operador dependente, quanto pelas variáveis que vão dificultar aí a avaliação por esse método. Por exemplo, obesidade, distensão de alça intestinal, né? A limitação para avaliar, por exemplo, a lesão de vísceras ocas, né? A limitação que não avalia o retroperitônio, e ainda por ele não ser tão sensível e as coleções líquidas menores, né? E também não ser específico para identificar da onde vem esse líquido, então a gente sabe qual é o sítio exato dessa lesão. Sendo assim, tudo isso pode fazer com que a gente aumente falsos negativos, né? Ou seja, fala que tá normal o exame, mas na verdade tinha uma pequena coleção que a gente não conseguiu identificar, certo? Por isso, tem uma indicação muito específica, tá bom, pessoal? E essa indicação é quando a gente tem um trauma abdominal associado a uma instabilidade hemodinâmica desse paciente, tá? Bem, tendo entendido então o que é o FAST, como ele funciona, vamos seguir aí para as alternativas para a gente tentar responder essa questão. Alternativa A. FAST deve ser usado na presença de estabilidade hemodinâmica. E sua vantagem é que não emprega radiação e pode ser repetido quantas vezes for necessário. Por que, pessoal, a alternativa está errada? Porque eles estão falando que o paciente está com estabilidade hemodinâmica.
E o melhor exame para avaliar um trauma abdominal de um paciente que tenha estabilidade hemodinâmica é a tomografia computadorizada de abdômen total com um contraste imaginoso, tá bom? Sendo assim, esse paciente que está estado tem que realizar uma tomografia, não um FEST, tá bom? Então, a alternativa está incorreta. Alternativa B. Lavado peritoneal avalia de forma confiável órgãos intraabdominais e retroperitoneais. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do lavado peritoneal. Para dizer que eu nunca fiz, eu vou dizer para vocês que eu fiz uma vez na residência de cirurgia geral. O paciente estava instável hemodinamicamente, a gente tinha dúvida no exame físico, ele estava um pouco rebaixado, ele mantinha uma hipotensão, ele não tinha estigma de trauma no crânio, nada dessas coisas. Naquela ocasião, a tomografia estava estragada e o ultrassom que a gente usava no teste não estava disponível. Bem, pessoal, e só de contar essa história para vocês, eu já falei quando a gente vai usar esse tipo de procedimento. Ou seja, é muito raro, né? É muito difícil atualmente a gente lança a mão nesse tipo de procedimento para diagnóstico. De qualquer forma, vamos entender aí qual foi ou qual é, na verdade, o passo a passo para realizarmos esse procedimento. Primeiro, evidente, a gente vai fazer uma anestesia local, né? E vamos seguir com uma incisão intraumbilical. E aqui vem o primeiro asterisco aí dessa orientação, segundo o ATLS, né? A gente não deve fazer essa incisão intraumbilical de pacientes que são gestantes ou pacientes que tenham aí uma suspeita de fratura pélvica, tá bom? Nesses casos, a incisão é supraumbilical. Nesse momento, ele já faz essa incisão, aí já vai aspirar com uma seringa. Se nesse momento a gente já aspirar mais de 10 ml de sangue ou um conteúdo entérico, a laparotomia já está indicada, tá bom? Mas se não for o caso, a ideia é que a gente faça uma infusão dentro desse peritônio de cerca de 1.000 uma solução cristalóide hidrotônica aquecida por perênquio, né? E quando for criança, igual é o caso da nossa questão, a ideia é que seja pelo menos 10 ml por quilo aí, tá? E ainda depois, segundo o ATLS, depois que você fazer essa infusão no paciente do líquido, você pode agitar suavemente o abdômen para permitir uma melhor distribuição aí de líquido e misturar aí com essa secreção, caso tenha alguma coisa pré-existente, tá bom? Depois disso, você vai deixar repluir 20% desse conteúdo impingido, né? Então, se eu injetei aí os 1.000 ml, né, no litro, eu tenho que deixar repluir 200 ml. E, a partir dessa coleta, a gente vai enviar esse material para o laboratório, que verá como resultado positivo se for identificado aí a coloração de GRAM, se vier com mais de 100.000 hemácias por ml, ou mais de 500 leucócitos por ml, ou mais, né? Quer dizer, por ml ou mais. Se vier positivo para fibras alimentares, também é uma das possibilidades. Lembrando, pessoal, que se o lavado der negativo, ele não vai excluir as lesões de retroperitônio, como de pâncreas e duodeno, porque eu fiz lavado intraperitoneal, certo? Bom, vamos pensar aí quais são os problemas desse procedimento, né? Primeiro, a gente pode, durante a anestesia local ou durante a própria incisão, provocar uma hemorragia nessa porção, e isso já gerar um falso positivo. A gente vai evidenciar um pouco de hemácia, ou de tanto de hemácias, né, ou de 100.000 ou mais, que já é um preditor de positividade para esse tipo de procedimento, né? Outro problema é a gente causar uma peritonite, uma perfuração intestinal, ou pela incisão, ou na hora de introduzir o catéter para a inserção no líquido, também é um problema. E outro problema ainda que pode acontecer é o ferimento de bexiga, né? Imagina que você pegou um paciente politraumatizado que não tinha despesado a diurese antes desse procedimento, do procedimento ali da avaliação do lavado peritoneal, e a gente vai lá e lesa a bexiga, também é um outro problema, tá bom? Então, pessoal, depois dessa revisão aí da lavagem peritoneal, a gente já consegue entender que a alternativa B está incorreta, né? E que ele afirma lá
que a gente também pode avaliar o reto peritônio e não é o caso. E também não vamos esquecer, né, pessoal, ele nem é tão templável assim, já que tem vários falsos positivos, tá certo? Alternativa C, teste positivo, mantendo instabilidade hemodinâmica, mesmo com adequada reposição volêmica, indica laparotomia exploradora de emergência para o controle do sangramento. Excelente, pessoal. É essa aí a indicação e a função do teste, certo? Mas vamos aí avaliar por que que a alternativa está incorreta, por que a alternativa D está errada? Vamos lá. Alternativa D. A tomografia computadorizada deve ser realizada na presença de instabilidade hemodinâmica, usando-se a menor dose de radiação possível. Bem, a gente já sabe que a tomografia é sim o melhor exame de imagem para avaliação, mas a contraindicação desse exame é exatamente a instabilidade hemodinâmica, entendeu? Logo, a alternativa está errada, certo? Então era só marcar aí a alternativa C e garantir mais esse ponto para a sua prova. Questão da Faculdade de Medicina do ABC, acesso direto de residência do ano 2019. Vamos lá, vamos ao enunciado. Paciente vítima de acidente por motocicleta é admitido inconsciente, alcoolizado, movimentando os membros aos estímulos dolorosos. Nariz com ferimento lacerante e com sangramento. Deformidade de mandíbula e com sangramento intenso pela boca. Uma via aérea definitiva será estabelecida por, vamos às alternativas. Alternativa A, intubação orotraqueal. Alternativa B, intubação nasotraqueal. Alternativa C, cricotireotomia. Alternativa D, traqueostomia. Bem, pessoal, vamos lembrar aqui qual é a definição, então, de uma via aérea definitiva. A via aérea definitiva é aquela em enfiar um tubo endotraqueal com um balão insuflado abaixo das cordas vocais, esteja devidamente fixado e conectado a um sistema de ventilação assistida, protegendo assim as vias aéreas e mantendo uma ventilação de uma forma adequada, tá bom? Existem basicamente 3 tipos de via aérea definitiva: o tubo orotraqueal, o tubo nasotraqueal e a via aérea cirúrgica, que a gente tem a cricotireotomia ou a traqueostomia, tá bom? Até essa parte teórica, a gente não consegue eliminar nenhuma das alternativas, certo? Porque todas essas estão ali constando nessa nossa questão. E todas elas são um tipo de via aérea definitiva. Mas vamos aqui comigo, ó. Quais são, então, as indicações para uma via aérea definitiva? Primeiro, a gente vai incluir a impossibilidade de manter a via aérea pérvia. Depois, a impossibilidade de manter uma oxigenação adequada e a presença de um trauma de crânio com uma escala de escoma de Glasgow que seja menor ou igual a 8, tá bom? E aí? A via aérea vai estar lá obstruída por um edema de glote. Ou se tiver uma fratura de laringe, ou se houver uma hemorragia da orofaringe, importante, ou se o paciente tem um trauma extenso maxilofacial. A ideia nessas situações, pessoal, é a gente optar por uma via aérea cirúrgica, tá bom? Bem, e dentre as duas possibilidades, a cricotireotomia cirúrgica é uma possibilidade preferível, tá bom? Preferível aí do que a traqueostomia. Por quê, pessoal? Porque ela é mais fácil de ser realizada, tem menos chance de hemorragia, é um menor tempo para a ser executada do que a própria traqueostomia, tá bom? E vamos lembrar aqui que a cricopunção não é considerada uma via aérea definitiva. Então, nessa questão, a gente só pode pensar em na cirúrgica, tá bom? Pessoal, como funciona então? Vamos aqui lembrar? Fazemos uma incisão transversal na pele sobre a membrana cricotireoideia, que fica ali entre a cartilagem tireoidiana e a cartilagem cricoide. A gente insere uma pinça hemostática nessa área, né? Gira ali, ou pode ser até um afastador, né? Gira bem 90 graus para a gente poder abrir essa via aérea. E aí a gente introduz nesse orifício um tubo endotraqueal, tá bom? Não esquece de antes testar esse balonete para ver se está tudo certo antes do procedimento, combinado?
Depois de ter passado aí o tubo, a gente risca o balão, fixamos o tubo e resolvido. Temos uma via aérea definitiva. Bom, depois desse conhecimento aí, considerando esse trauma de face, que é um trauma de face grave, bem, na alternativa a intubação orotraqueal não é recomendada para um paciente com um trauma maxilofacial de alta proporção, tá bom? A alternativa B, intubação nasotraqueal. Pessoal, além de também estar sempre contraindicada quando a orotraqueal também está contraindicada, a gente precisa, nesse momento, pra fazer uma intubação nasotraqueal, que o paciente esteja consciente, para ajudar a gente a realizar essa intubação, tá bom? Então, também não é uma possibilidade, tá? Alternativa D de dado, traqueostomia. É uma possibilidade, pessoal, de exceção. Quando a gente pensa no trauma, e ele é, assim, preterida frente a crico, tá bom? Então, a não ser que você realmente tenha uma laceração de traqueia e está exposta a traqueia pra gente, aí a gente só vai colocar o tubo, né? Mas se não for o caso, a gente vai sempre preferir fazer a criptocirúrgica, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C, cricotirotomia. Então, é só marcar aí a alternativa e garantir mais esse ponto para sua prova. Bom, próxima questão, AMP do Paraná, 2020, acesso direto. Paciente de 22 anos, vítima de agressão, é trazido ao pronto-socorro com múltiplas lacerações em face e crânio, um rebaixamento de nível de consciência e instável hemodinamicamente. Em relação ao manejo inicial desse paciente, assinale a assertiva que contém a conduta inicial mais adequada para este paciente. Vamos lá. Alternativa A, intubação orotraqueal. Alternativa B, via aérea cirúrgica, traqueostomia. Alternativa C, iniciar protocolo de reanimação maciça. Alternativa D, TC de crânio. Alternativa E, via aérea cirúrgica, tricotireoidostomia. Pessoal, aqui vamos lembrar do ABCDE do trauma, tá bom? A primeira letra é a letra A de airway, onde a gente deve garantir uma via aérea com proteção na coluna cervical. Assim, a alternativa C e a alternativa D estão fora da jogada, tá bom? E antes da gente partir para uma tentativa cirúrgica, a gente precisa seguir com a intubação orotraqueal, tá bom? Já que na questão enunciado não fez a gente crer que houvesse alguns critérios de indicação cirúrgica direto, né? Vamos lembrar quais seriam, então? Se o paciente tiver com uma via aérea obstruída por um edema de glote, ou tiver uma fratura de laringe, ou tiver uma hemorragia de orofaringe muito importante, ou ainda tiver um trauma extenso maxilofacial, aí sim vai direto para via aérea cirúrgica, tá bom? Se não, a gente pode tentar aí a intubação orotraqueal. Então, pessoal, a alternativa correta, letra A, intubação orotraqueal. Próxima questão, pessoal, AMP Paraná 2019, acesso direto. Vamos lá. Escolar de 8 anos é vítima de atropelamento em via pública, sendo arremessado a alguns metros. Não apresentou perda de consciência. Chega ao pronto-socorro com escala de coma de Glasgow de 15, reclamando de dor abdominal, especialmente em flanco esquerdo. Dados vitais normais, norma pressórico, e existe a suspeita de um trauma renal por presença de hematúria. Sobre o trauma renal, analise as alternativas que se encontram abaixo. 1. O melhor exame para investigação é a tomografia, porque 2. A presença de hematúria indica maior gravidade. Bem, pessoal, vamos aqui agora às alternativas, né? Alternativa A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Alternativa B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. Alternativa C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a asserção 2 é uma proposição falsa. Alternativa D. A asserção 1 é uma proposição falsa
E a asserção 2 é uma proposição verdadeira. Alternativa E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Bem, pessoal, depois desse trava-língua aí, desse misto de verdadeiro ou falso, das duas proposições, asserções sobre o trauma renal, vamos falar um pouquinho disso, tá? É, traumas renais, eles podem ser ocasionados por traumas basicamente do dorso ou dos flancos, tá bom? O principal exame aí, pessoal, que a gente avalia um trauma renal é a tomografia com contraste no venoso, tá bom? Ou ainda a gente pode usar também a urografia excretora. 95% dos traumas renais, pessoal, podem ser tratados de forma não cirúrgica, tá bom? A hematura em si, ela é um sinal de trauma abdominal que pode ter a relação ou não com trauma renal, tá bom? Por exemplo, na trombose da artéria renal ou ruptura do pedículo, por exemplo, do pedículo renal é uma indicação de cirurgia, né? Que acontece habitualmente quando tem uma desaceleração muito brusca. Essas lesões, embora sejam lesões raras, elas são lesões graves. E a hematura pode não constar. Então, a gente pode ter um trauma renal sem que tenha uma hematura, tá bom? Depois que a gente disse isso, vamos avaliar aí a proposição 1. O melhor exame para investigação é a tomografia. Perfeito. Tá correta. É isso mesmo. Porém, pessoal, a proposição que justifica ela, que é a 2, a presença de hematura indica maior gravidade, está incorreta, né? A gente acabou de ver que existem casos graves, né? E não tem hematura, tá certo? Então, a proposição aí dessas alternativas da nossa questão, que faz esse mesclo para lá e para cá, correto, é a alternativa C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a asserção 2 é uma proposição falsa. ANT Paraná 2018, acesso direto. Vamos ao enunciado dessa nossa próxima questão. Paciente masculino, 20 anos, vítima de colisão alto versus alto. Da entrada no pronto-socorro entubado orotraqueal, apresentando-se com os seguintes dados vitais: frequência cardíaca de 128 batimentos por minuto, pressão arterial de 90 por 60 milímetros de mercúrio, escala de Coleman de Glasgow dele estava de 3 e temperatura de 34 graus Celsius. Apresenta diminuição do murmúrio vesicular à direita e líquido livre no ultrassom abdominal. Foi submetido à drenagem fechada do tórax da direita, com saída de ar e cerca de 300 ml de sangue. Em relação a possíveis condutas a este paciente, analise as assertivas abaixo. Estão corretas as assertivas. 1. A laparotomia exploradora está indicada após a correção da hipoteria e a estabilização hemodinâmica. 2. A prioridade neste paciente é a reanimação de controle do Dermos, que envolve a infusão continuada de solução cristalóide até a normalização dos dados vitais. 3. A administração precoce de sangue, plasma e plaquetas e a administração reduzida de cristalóides pode melhorar a sobrevida deste paciente. 4. A hipotermia deve ser corrigida com o aquecimento ativo do paciente, que envolve a infusão de soluções aquecidas e uma fonte de calor externo. E 5. É necessária a realização de uma tomografia de crânio neste momento para descartar lesões expansivas intracranianas. Bom, então quais dessas alternativas aí estão corretas? Letra A combinação é 1 e 3, apenas 1 e 3 corretas. Alternativa B, apenas 2 e 4 corretas. Alternativa C, 3 e 4 apenas. Alternativa D, 1, 2 e 5 apenas. E alternativa E, 2, 3 e 5 apenas. Bom, pessoal, vamos organizar aí o pensamento, tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar do ABCDE do trauma. Vamos comigo. A. Airway. Aqui, pessoal, a gente vai avaliar e garantir as vias aéreas do paciente.
com a proteção da coluna cervical. Então, se for o caso, a gente vai aspirar essa via aérea, vou avaliar se há presença ou não de corpos estranhos, o paciente tem uma fratura facial, mandibular complexa, tá bom? Depois disso, né, depois a gente vai garantir aí que elas sigam de formas curves, né, planeadas. E como medidas iniciais, pessoal, lembram da atuação da mandíbula, o jaw thrust, e a gente tem também a elevação do mento, né, o chin lift, então o jaw thrust ou o chin lift, tá bom? E é muito comum, pessoal, que a gente esqueça aí a proteção da coluna cervical como sendo composição aí da letra A, tá? E tem que lembrar que a proteção da coluna cervical está nessa etapa. E aí a cabeça, o pescoço do paciente não pode ficar sendo nem estendido, nem hiperpletido, muito menos rodado, tá bom? Letra B do nosso ABCD. Letra B é letra D de breathing. Aqui, pessoal, vamos garantir a respiração e a ventilação do paciente. Afinal, só a permeabilidade da via aérea não é o suficiente. A gente tem que garantir que essa ventilação tem de forma adequada. Então, aqui, vamos avaliar se como está o pescoço do paciente, a gente vai avaliar o tórax do paciente, para verificar se tem a distensão de vias das veias jugulares, ou como está a posição da traqueia, se está deslocada para um lado para o outro, né, a movimentação da parede torácica, tá? A gente deve realizar a ausculta pulmonar, essa inspeção. Percussão também pode ajudar a gente na avaliação, se tem uma percussão que seja hipertimpânica, a gente vai sugerir aí que o paciente tenha um pneumotórax. Uma percussão maciça, a gente sugere que o paciente tenha um hemotórax, um trauma, tem que ir trauma, né? Vamos à letra C agora. C de circulation. Aqui, pessoal, a gente vai avaliar e controlar as hemorragias. Garantir também os acessos venosos calibrosos. Então, 2 acessos venosos calibrosos periféricos, tá bom? E, pessoal, aqui a gente deve considerar que o volume sanguíneo desse paciente, qual é o débito cardíaco, se tem hemorragia, e a gente vai avaliar esse volume, né, volume sanguíneo do paciente, débito cardíaco, com o nível de consciência, cor da pele, avaliar pulso central do paciente, então nada de estar vendo pulso periférico de trauma, digitar os pulsos centrais, tá bom? Enquanto a hemorragia, por si, a gente pode detectar de forma externa, se a gente avaliar ali que está sangrando, óbvio, né? Ou de forma interna, né? Associado a um raio-x do tórax, ou, sei lá, uma tomografia, algum teste, algum exame que pode considerar isso daí. De qualquer forma, né, nesse momento da avaliação, o único que a gente pode dar de exame para auxílio aí é o PET, tá bom? E quais são os lugares que tem esse sangramento mais importante? É o tórax, o abdômen, o reto peritônio, a bacia, os ossos longos. Esses são os lugares que têm esse sangramento mais evidente, tá? E, pessoal, a gente já deve agir, né? Imagine que tem alguma coisa no tórax, já pensa, já faz da descompressão do tórax, se tem alguma coisa na pelve, a gente deve aí vai passar o lençol, né, ou a faixa, né, essa compressão da pelve, né, ou até intervenção cirúrgica, se for o caso desse momento, a gente identificar que tem alguma coisa, a gente vai para cirurgia, tá bom? Letra D, disability. Nesse caso, a gente vai avaliar aí, pessoal, nesse momento, a disfunção do estado neurológico. Aqui a gente verifica basicamente a reatividade das pupilas e a gente aplica aí a escala de Conrad de Glavely, tá bom? E por último, exposition. Nesse momento, a gente vai expor o paciente, né? Avaliar cada detalhe aí, te dar toda a roupa do paciente, avaliar o paciente por um todo e sempre pensar no controle do ambiente, né? Então, a gente tem que prevenir aí a hipotermia nesses pacientes, tá certo? Vamos agora transferir as informações que a gente tem da questão do nosso ABCDE estruturado para a gente conseguir raciocinar melhor. Bom, no A, a gente pode extrair que o paciente está com uma intubação orotraqueal. E no B, como essa avaliação do tórax dele, né, o murmúrio vesicular estava diminuído à direita, e já seguiu isso aí para a drenagem do tórax com saída de 300 ml de sangue e de ar, tá? No C, o paciente tem aí uma frequência cardíaca de 128 batimentos por minuto,
e uma pressão arterial de 90 por 60 milímetros de mercúrio, que mostra que o paciente está com sinais de choque hipovolêmico, certo? E a gente já tem aí um FAST positivo com líquido livre na cavidade abdominal. No D, a gente tem uma escala de coma de Glasgow de 3, e no E, a gente viu que o paciente está com uma hipotermia de 34 graus Celsius. Tá? Vamos avaliar aí as proposições, então, pessoal, para poder responder a questão? Alternativa aí 1, né? A proposição 1. A laparotomia exploradora está indicada após a correção da hipotermia e a estabilização hemodinâmica. Errado, né, pessoal? O paciente pós-traumatizado, qual a principal causa de choque? Choque hipovolêmico. E onde tem nível positivo, que a gente já viu? No abdômen. Assim, pessoal, a gente, apesar de tentar seguir com essa estabilização e o paciente não melhorar, a gente não pode retardar o procedimento cirúrgico, tá bom? E devemos levar esse paciente aí logo para lá para a exploradora. Paciente com choque hipovolêmico, com sangue dentro da barriga, o foco é a barriga, tá? Então a gente tem que tentar avaliar isso daí e ser rápido nessa decisão, tá? Afinal, né, pessoal, essa cirurgia, né, a cirurgia exploradora, ela vai conseguir definir aí o diagnóstico de onde está sangrando, qual que é o problema, e já resolver, né? Ele vai dar o tratamento definitivo, tá bom? Vamos lá, proposição 2. A prioridade neste paciente é a reanimação de controle de danos, que envolve a infusão continuada de solução cristalóide até a normalização dos dados vitais. Errado, pessoal, errado. O ATLS já preconiza que depois dessa tentativa com cristalóide, se o paciente não melhorou, a gente deve seguir com um protocolo de transfusão maciça, tá bom? O protocolo de transfusão, ou seja, a gente tem que priorizar transfusão de hemocomponentes a medidas com cristalóides, tá? Protocolo de transfusão maciça, o que ele é, como ele é definido? Ele é definido, pessoal, com mais de 10 concentrados de hemácias em 24 horas da admissão. Ou ainda, que a gente faça mais de 4 concentrados na primeira hora, tá bom? E a gente deve seguir sempre esse protocolo quando a gente caracteriza aí um choque de grau 4, tá bom? Proposição 3. A administração precoce de sangue, plasma e plaquetas e a administração reduzida de cristalóides pode melhorar a sobrevida desse paciente. Perfeito. Igualzinho que comentei na questão anterior, tá bom? Proposição 4. A hipotermia deve ser corrigida com o aquecimento ativo do paciente, que envolve a infusão de soluções aquecidas em uma fonte de calor externo. Perfeito, pessoal. Devo sempre prevenir ou corrigir a hipotermia. Diminuindo a exposição do paciente, administrar líquidos aquecidos, usar mantas térmicas, tá bom? Que isso é importante. Proposição 5. É necessária a realização de uma tomografia de crânio nesse momento, para descartar lesões expansivas intracranianas. Negativo, errado. O paciente instável hemodinamicamente em choque hipovolêmico não vai fazer tomografia agora, né? Tem que contar que ele já tem um teste positivo. Então a gente já tem a origem mais provável desse choque. Então não há tomografia nenhuma para esse paciente por enquanto, tá bom? É lógico, depois de ter resolvido essa parte cirúrgica e trabalhar na exploradora, a gente pode complementar o ABCDE, né? Chegar aí nesse momento em que ele vai pedir a tomografia de crânio para avaliar posteriormente, tá? Nada disso agora. Bom, pessoal, sendo assim, a alternativa que responde à nossa questão é a alternativa C. Estão corretas as proposições 3 e 4 apenas. Próxima questão, pessoal, AMT Paraná, o ano era 2018, prova de acesso direto. O trauma torácico é comum nos doentes politraumatizados e pode ser responsável por lesões que implicam alto risco à vida, se não identificadas e tratadas rapidamente durante a avaliação inicial. Sobre o trauma torácico, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 1. O tratamento da confusão pulmonar consiste em manter boas taxas de oxigenação no toalete pulmonar e drenagem do hemitórax acometido. Portanto, vem aí a 2. O local da drenagem torácica
deve ser no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Vamos às alternativas. Alternativa A. As duas assertivas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Alternativa B. As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Alternativa C. A primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. Alternativa D. A primeira assertiva é uma proposição falsa e a segunda é verdadeira. Alternativa E. As duas assertivas são proposições falsas. Bom, pessoal, mais uma questão aí. Faz um misto de verdadeiro ou falso com as proposições sobre o trauma torácico. Vamos avaliar aí essa história, combinado? Bom, 1. O tratamento da contusão pulmonar consiste em manter boas taxas de oxigenação do toalete pulmonar e drenagem de entrada cometida. Bem, a contusão pulmonar, pessoal, pode acontecer basicamente com pulmões fechados, ou seja, pode acontecer sem que haja fraturas aí dos arcos postais, tá? E elas são potencialmente muito graves, tá? No tratamento mais adequado, a gente precisa monitorizar essa oximetria do paciente, avaliar a gasometria, dar um adequado suporte ventilatório, tá? Considerar uma intubação precoce, né? Estimular o paciente com terapia respiratória, dar uma analgesia potente para evitar restrição de ventilação por conta de dor, tá? Então, pessoal, nada a ver aí esse negócio de drenagem do tórax, porque a contusão pulmonar não é hemitórax, não é pneumotórax, não é hemotórax. Então, contusão pulmonar não tem que drenar o tórax, tá bom? Então, nada a ver isso aí. Vamos para a próxima? Alternativa 2. Proposição 2. O local da drenagem torácica deve ser o quinto espaço intercostal na linha axilar média. Bem, considerando que você fosse fazer, então, uma drenagem do tórax, onde você deveria fazer? É isso que a proposição aí está dizendo para aí. Onde não ateliê? Vamos lá. Pessoal, segundo a TLS, o local correto é o quinto espaço intercostal imediatamente anterior à linha axilar média do lado afetado. Lembrando que sempre que o peixe vasculo nervoso vai passar na borda inferior da costela. Então, a gente tem que realizar essa incisão, essa drenagem, na borda superior da costela, desse espaço, tá bom? E, pessoal, é essa referência que eu quero que vocês guardem, levem pra vida, guardem no coração e memorizem, tá bom? Só que existe aí outras referências que vão te orientar além do tórax, no quarto, no quinto espaço intercostal, na borda superior da costela, entre a linha axilar anterior e média, e inclusive nelas, tá? A gente até poderia discutir com a questão aí, mas já falei para vocês, não briguem com as questões durante a prova. Então vamos considerar essa proposição a proposição correta, combinado? Então, pessoal, a alternativa certa aí para nossa questão é a alternativa D de dado. A primeira assertiva é uma proposição falsa e a segunda é verdadeira. Era só assinar a alternativa D e correr para o abraço e sucesso. Vamos para a próxima? AMP Paraná, o ano era 2017, acesso direto. Sobre o atendimento pré-hospitalar do paciente politraumatizado. Assinale as asserções abaixo e a relação proposta entre elas. As mortes por trauma ocorrem em 3 picos e aproximadamente metade das vítimas morrem minutos após a lesão. Portanto, a melhora do planejamento e atendimento pré-hospitalar eficaz influenciarão na redução das mortes nesse primeiro pico. Vamos às alternativas? Alternativa A. As duas assertivas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Alternativa B. As duas assertivas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Alternativa C.
A primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. Alternativa D, a primeira assertiva é uma proposição falsa e a segunda é verdadeira. E a alternativa E, as duas assertivas são proposições falsas. Considerando aí, pessoal, então, os eventos traumáticos, existem 3 picos de morte, tá bom? Vamos lá comigo. O primeiro pico, ele ocorre nos primeiros segundos a minutos após o trauma, tá? Ou seja, poucos desses doentes conseguem ser salvos, porque eles envolvem lesões que são incompatíveis com a vida, tá? Aqui, pessoal, a principal ação que visa diminuir essa incidência é a prevenção de acidentes, tá? Então, medidas educativas, campanhas de conscientização, medidas legislativas, como a lei seca, por exemplo, uso de dispositivos de segurança, como cinto, airbag, coisas desse sentido, tá bom? Segundo pico, então, pessoal, o segundo pico dá-se de minutos a hora após o trauma. É a que corresponde a Golden Hour, ou a hora de ouro do atendimento de parto traumatizado, tá bom? Uma vez que aqui, pessoal, as atuações das equipes pré-hospitalar e intra-hospitalar, junto aí com a capacidade do hospital de oferecer um tratamento definitivo, são cruciais no cuidado desse doente, tá bom? Aqui, pessoal, as ações de treinamento, né, o ATLS, e de capacitação, bem como a gente revisar os equipamentos que estão disponíveis nesses momentos para o atendimento do paciente, né? Um bom direcionamento da equipe de transporte, né, aonde que vai levar esse paciente. Tudo isso são medidas que vão diminuir a taxa de mortalidade nesse pico, tá bom? Bom, pessoal, o terceiro pico ocorre após dias a semanas do evento inicial, né, de trauma. Ele tem como principais causas os desdobramentos do cuidado inicial, ou seja, como o paciente vai responder aí aos cuidados que foram prestados para ele, tá? Então, se o paciente vai evoluir com sepse, com trombose, disfunção múltipla de órgãos e essas coisas, é isso que a gente vai avaliar nesse momento, tá? E aqui, pessoal, as medidas de manutenção de bons recursos, tanto humanos quanto de estrutura, tem que minimizar essas complicações, é o que vai poder auxiliar na diminuição da taxa de mortalidade, tá bom? Pensando nisso, então, qual vai ser a combinação, né? A combinação correta, pessoal, é a combinação que compõe a alternativa C. A primeira assertiva é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa, tá bom? Então, pessoal, era só assinalar a alternativa C e correto abraço. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Se cuidem e até a nossa próxima conversa. Valeu!